A paz, meus queridos, que todos estejam abaixo da graça do Senhor, todos na paz de Deus. Hoje nós estamos aqui com a presença ilustre do pastor Anderson Valenzuela. Isso. É isso. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, Leandro. Eu admiro muito o senhor, também aqui Obrigado. pela cidade que eu conheço, e hoje a presença do senhor aqui é de peso no nosso podcast, né? Obrigado. De peso espiritual, isso é muito bom, né? Isso é muito bom mesmo, a presença do senhor aqui. E hoje nós viemos falar sobre apostasia, né, pastor? Isso. Fala um pouquinho de tudo, né? A gente, falar um pouquinho a gente de tava tudo. conversando antes, a gente sempre fala um pouquinho. Vamos falar de tal assunto, chega na hora, a gente fala de tudo um pouco. Isso é podcast, né? Bom, Leandro, eu quero agradecer o convite, Obrigado. que Deus possa continuar abençoando aí o canal Ungidos, né? Que a gente Isso possa aí. Amém. continuar usando este canal para glória Amém. de Deus, né? Obrigado pelo seu Amém. convite. É uma grande honra para mim estar aqui nessa tarde. E tá usando, viu? O que a gente Graças vê a dos Deus. feedback das pessoas é Graças muito a bom. Deus. Isso é bom. Muito bom. Antes da gente começar, né, pastor? Vamos fazer a nossa oração? Sim. Vamos fazer a nossa oração para que Deus abençoe a você que está nos assistindo, ao nosso programa aqui também. Feche seus olhos, você que está na sua casa, curva a sua cabeça e vamos orar. Pai querido, meu Deus, em nome de Jesus, estamos aqui na sua presença, Pai. Amém, Jesus. Peço que o Senhor nos use agora, meu Deus, como instrumentos do Senhor. Sim. Para quem está nos assistindo, Pai, para que esteja na presença do Senhor, que este canal sirva, Pai, aqui, meu Deus, como uma ponte, meu Deus, para que todos busquem o Senhor, Amém, para que todos sim. busquem a igreja de Jesus, meu Sim, Pai. Deus. Em nome de Jesus, nos use aqui, Pai, Sim. diminuindo a nós, meu Deus, e somente o Senhor crescendo aqui, Amém, Pai. Pai. Aqui nesse programa, na presença, no lar de todo mundo que está nos Assim assistindo, meu seja, Pai. Que todos sejam abençoados por Ti. Em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Vamos lá, pastor. Vamos começar com a história do pastor, então. Como é que Vamos lá com foi? a história. Quantos anos aqui na cidade de Bonito? Então, Foi vamos muita lá. batalha, com certeza, né? Nada é fácil. Para quem é redundante falar para quem não me conhece, eu acho que é na cidade, né? Mas para quem está nos assistindo, quem não me conhece, sou o pastor Anderson Valenzuela. Sou esposo da pastora Jucimara, tenho 4 filhas, Franciele, a Gabriele, a Isabelle e a Vitória, né? E nós estamos, Leandro, aqui em Bonito, agora fizeram 14 anos, né? Chegamos aqui no dia 21 de abril de 2010. Então completamos 14 anos que estamos aqui na cidade. Nós estávamos anteriormente na cidade de Aquidauana, né? Sou nascido em Campo Grande e permaneci por 17 anos em Aquidauana, onde fiz, né, o Instituto Teológico, onde respondi ao chamado de Deus ali na cidade de Aquidauana. Trabalhei muito lá nas igrejas e nas empresas, muita gente conhece a gente ainda lá até hoje. E aí depois coube ao Senhor nos enviar aqui com uma missão de restauração, né, uma missão de recomeço aqui em nossa igreja na cidade de Bonito. O senhor é pastor hoje da Igreja Quadrangular, né? Isso. Daqui, né? É Pastor. o pastor Hoje nós somos regional. Como é que isso. fala? Estou como superintendente, Superintendente. né? A cidade de Bonito hoje na Igreja Quadrangular é a superintendência da região 371, Sim. que compreende as cidades de Bonito. Nós temos 2 igrejas aqui, né? 2 igrejas aqui em Bonito. Nós temos uma igreja em Bodoquena. Aí nós temos uma igreja em Guia Lopes, nós temos 3 igrejas em Jardim, e nós temos 3 igrejas em Bela Vista, nós temos uma igreja em Porto Murtinho e nós temos uma igreja em Caracol. E temos também congregações, né? Temos Sim. uma congregação no distrito do Boqueirão e temos 3 congregações aqui em Bonito. Tem 3 aqui, Aqui em Bonito temos 3. Então são essas as cidades que compreendem a região: Bonito, Bodoquena, Guia Lopes, Jardim, Porto Murtinho, Bela Vista e Bela Vista, Caracol. Essa é a região 371. região do Pantanal. Isso. Região Bastante. sudoeste do estado, né? Isso aí. Mas tá bom, tá certo. Pastor, e como é que foi? O senhor falou, né? Eu respondi o chamado do Senhor, né? Eu fui executar o chamado do Senhor. Como que o senhor teve essa visão? Como que despertou isso no senhor? O que precisou para despertar isso no senhor? Ó, eu preciso agora parar tudo que eu tô fazendo para eu atender o chamado. Na verdade, Leandro, eu aceitei a Cristo, tenho consciência plena disso, aos 6 anos de idade, né? Nasci praticamente na igreja
Meu pai ainda não era, mas depois tornou-se, mas minha mãe era, né? Era. Evangélica, e ela desde criança me levava à igreja, e eu, aos 6 anos de idade, me lembro completamente que eu entreguei minha vida a Cristo, né? E sempre ardeu em mim, de lá para cá, Deus sempre me proporcionou sinais, Aham. sempre me proporcionou oportunidades de lidar com pessoas. Meu pai também era comerciante, né? Aham. Como você também é pastor e Sim. empresário, meu pai tinha um supermercado em Campo Grande, então eu cresci atrás do balcão, sempre lidando com pessoas, sempre trabalhando E benção, muito, né? né? Eu falo, Porque Deus trabalha capacita. muito. O pessoal acha que não, mas não se engana não. Deus, Trabalha muito, né? por mais às vezes que a gente não tá executando o chamado, mas Deus tá lá trabalhando, fazendo a gente ali, Isso, desde os 6 anos de idade, o senhor junto sim. ali também, né? E aí foi crescendo esse desejo. Eu sempre tive experiências com Deus assim, desde criança, né? Cresci minha adolescência toda praticamente na igreja e tendo experiências com Eu Deus. estudo em Campo Grande. Isso em Campo Grande. E aí o chamado começou a crescer mesmo, que eu me recordo assim, no ano de 98, quando eu saí do exército, não, que eu ainda estava no exército e tive uma experiência com Deus numa cidade interior de Três Lagoas. Eu estava com o exército lá na época e eu tive uma experiência espiritual Em e, Três Lagoas. e é isso, numa cidade chamada Arapuá, um distrito de Três Lagoas. Nós estávamos trabalhando com pontes na época no quartel, né, fazendo pontes, e ficamos 20 dias num lugar lá, e ali Deus me reconduziu à igreja. Eu estava na época afastado, e aí dali quando eu voltei para a igreja, quando eu entrei no exército em 94 até 98, fiquei afastado nesse tempo, né? Afastado porque perdi a comunhão, realmente tinha mudado de Campo Grande para Aquidauana, não tinha conhecimento com os irmãos e perdi a comunhão na época, né? E aí retornei em 98. E no dia que eu retornei em 98, que eu procurei uma igreja próxima de casa, uma igreja quadrangular, porque eu sempre fui quadrangular. E aí, no dia que eu voltei, quando eu voltei na igreja, a pessoa não me conhecia, não sabia quem eu era, eu voltando daquele jeito que a gente volta, arrebentado, entristecido, querendo uma palavra, querendo uma experiência, né? E quando eu volto, ele fala: "Ó, você vai pregar hoje." Então, e eu nunca havia pregado, havia sido já presidente de jovens, essas coisas, mas nunca tive. Sim. E aí, daquele dia em diante, de 98 para cá, aí eu nunca mais parei, né, de pregar. E aí o chamado foi crescendo. Eu ainda trabalhava em empresa, né, gerenciava empresas, trabalhava na área empresarial, industrial, até que em 2008, aí não consegui mais resistir ao chamado, né? E eu não queria. E aí tive uma outra experiência em 2008 que ficou muito claro para mim assim que Deus não queria mais que eu estivesse no meio secular. E aí eu respondi ao chamado no ano de 2008, né? E aí entrei realmente no pastoreio de forma integral, que a gente fala, em 2008. 2008. 2008 pra cá são 20. Não, 2008? não, Não, são são 16 anos, né? 16 Isso. anos que o senhor tá. Que eu entrei assim, realmente, Foi no com tudo. pastoreio integral, né? Aham. Que a gente fala. Mas sempre fiz a obra de Viver Deus, a gente sempre fala viver da fé. Né? vivi realmente É, da fé. isso aí. Que bom que. Deixei pensa. tudo, né? Sim. Você perguntou Trabalho quando foi, secular, né? né? Tudo. Aí deixei em 2008, eu deixei tudo. Trabalho secular, deixei Nada tudo contra. que fazia. Nada contra quem tem trabalho secular também. Claro que não, isso E aí pastoreio. Tem muitos pastores que eu já conversei com alguns pastores, são totalmente contra isso. Não, quem é pastor tem que viver da fé. Mas eu acredito que se dá para conciliar, contanto que faça bem feito. Né? Porque é difícil. É difícil. É difícil. Como também me perguntam, como você consegue pastorear e também ter as empresas, ter as coisas? Eu falei, tem que ter uma coisa que é em primeiro lugar. Primeiro, você tem que ver qual que é o seu primeiro. Hoje, o primeiro lugar, para mim, eu trabalho com Deus. Certo. Né? Então, aí que entra a parte de gerenciamento de pessoas, de tudo. Você tem que ter pessoas para ajudar nas empresas, tem que ter pessoas para ajudar em tudo. Aí você tem que vai conduzindo. Quando Deus quer, as coisas vão acontecendo e vai da forma dele, né? Verdade. E hoje nós vamos falar sobre apostasia. Eu achei
um ótimo tema, né, pastor, para a gente falar agora, principalmente nesse momento do que o nosso país está passando, né? Que tudo está passando, o que está acontecendo. E eu queria saber do senhor o que que é apostasia. Vamos explicar para todo mundo o que que é apostasia. Vamos falar, vamos conversar agora, vamos entrar nesse assunto. E apostasia, o que que o senhor entende? O que que é, né? O senhor entende não? O que que é apostasia? A definição, para a gente ser bastante simples, né, para que todo mundo que nos ouve possa entender, é o abandono da fé. Isso aí. Vamos dizer assim, o abandono da fé, é essa coisa de. Só que eu não sei qual é o tipo de entendimento que. Eu tenho um entendimento bíblico, né, do que é apostasia. Isso. Biblicamente falando, apostasia é o abandono da Abandono da fé, fé. de certa forma, né? É. Só que, na minha visão, na minha interpretação da Bíblia, é um negócio muito, muito profundo, muito, É muito mais que só perigoso falar da não gente. tenha fé, né? A gente precisa entender muito bem isso aí, como você falou, ainda mais nos dias que a gente está passando hoje. Porque eu vou te dizer por quê. Porque, na verdade, no fundo, eu não acredito na apostasia como abandono da fé real. Eu acredito na apostasia como um abandono de uma igreja visível, vamos dizer assim. De você estar congregando, de você estar sob uma religião, sob uma denominação e deixar aquilo ali de alguma forma. Porque eu não creio que aquele que realmente teve, né, um encontro, aquele que realmente nasceu de novo, foi regenerado, eu não acredito na apostasia deste homem, porque aí seria contradizer todo o ensinamento, né, bíblico real de salvação, de soteriologia, né, que a gente fala. Então eu acredito na apostasia, sim. Na verdade, é uma pessoa que se aderiu aos costumes, que adquiriu os cacuetes evangélicos, que frequentou. Não estou dizendo que não seja sincero Sim. na sua frequência de igreja ou na sua crença dos dogmas, das coisas da igreja, e que, não sei, por motivos, razões, circunstâncias, achou que aquilo não era mais, sei lá, interessante para ele, não acrescentava mais à sua vida e apostatou, vamos dizer assim, saiu. Então, se este for o entendimento de apostasia que você tem, que as pessoas têm, eu acredito dessa forma. Mas não acredito numa apostasia do salvo, do nascido de novo, daquele que realmente foi conquistado por Jesus Sim. em sua alma. Realmente não conheceu Jesus, mas é exatamente isso. Né? A gente fala de vontades, né? De vontades carnais. Apostasia, eu até coloquei que a apostasia não é a ausência de luz, né? Mas é o amor pelas trevas. Exatamente. Então, por Não aí é a você, ausência de luz, é o por aí amor você- pelas trevas. Por aí você analisa o que eu te disse. Isso, né? isso. Como que alguém que foi tornado luz, porque a Isso. Bíblia diz isso, né? Que ele nos transportou das Isso. trevas para a luz. Isso. Éramos trevas e fomos tornados luz. Como voltaremos a amar? A amar as trevas, não tem como, né? Então, dentro dessa amar as definição trevas que é você eu falou, voltar para aquilo onde eu era antes, que eu já conhecia aquela coisa não ruim posso que eu ser não ia. mais. Ninguém quer mais. É nessa voltar. reversão de novo que eu não acredito. Você exatamente. entendeu? Eu também então, acredito a nisso. apostasia, para mim, resumindo agora, desculpa te interromper, apostasia na interpretação que eu tenho. E se você for sincero e quem estiver nos assistindo for a fundo na Bíblia, eu acredito nessa questão Sim. daquele que, na verdade, nunca foi Aham. realmente conquistado por Cristo na sua alma, nunca nasceu de novo. Sim. Mas mesmo assim tinha uma vida com a igreja visível que a gente fala, Sim, com sim. placa, com denominação, com Sim. religião, e algum dia, por algum motivo, razão, circunstância, resolveu apostatar, Exato. sair. É isso que eu entendo da Mas palavra. a Bíblia fala que nos últimos dias terão Sim. as pessoas, né? Os apóstolos. É o que Timóteo diz. O Timóteo fala. Timóteo Ele diz. coloca lá, né, que nos últimos dias terão, né, os apóstolos, né? De si mesmo, amantes, é o que Timóteo diz.
E a gente fala assim, o apóstata, né, aquela pessoa conheceu Jesus, ele estava controlado pelo Espírito Santo, estava lá, mas de repente saiu fora, né? Saiu da vontade de Deus, passou a viver a vontade dela, né? Então, a rejeição dos mandamentos de Deus, né, pastor? É uma coisa bem, bem complicada. Lá em João 16:8 diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, Que inclusive da justiça e do juízo. aí, que inclusive este versículo foi o tema da última mensagem que eu preguei no domingo na igreja. Até estamos aqui. Pode ser. Eu creio que nada que acontece por acaso seja do Espírito. Eu estou te interrompendo muito, Leandro. Não, pastor, não. Porque ele fala assim, ó, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Exatamente. A vontade que a gente tem. A vontade Esse foi o tema. Está bem vivo para mim você falar sobre isso, porque, como eu disse, preguei sobre isso domingo. Né? Quem controla a sua vontade, controla você. Quem controla você. Controla você. Exato. A vontade... em Provérbios 23, 26, se não me engano, quando Jesus ele diz lá: dá-me, filho meu, teu coração. Exato. A palavra coração aí é uma palavra hebraica chamada leb, que significa vontade, intelecto, emoção, volição. Então esse dá-me o teu coração é dá-me a tua vontade. Então o cara é salvo, o homem é salvo. Sim. Na vontade. É quando este centro de comando da pessoa ela é controlada por Cristo. Aquela antiga natureza que ele tinha ali dentro dele, que o controlava, é substituída pela natureza de Cristo. Isso. Então o Espírito Santo vem habitar nele. Então este cara, ele pode pecar ainda, ele pode errar, ele pode cair. Mas ele é uma pessoa que nunca mais será reconciliado com o pecado. Então não tem como ele apostatar. Porque ele já sabe que aquilo lá onde ele estava, ele não quer mais voltar. Dentro dele, a natureza dele foi transformada. Então não tem como esse cara ser um apóstolo. Ele pode cair, sim, como eu disse. É o que a Bíblia diz. Ele quer dizer que não tem pecados, né? Eu estou mentindo. Então ele pode cair, ele pode sucumbir à tentação. Só que dentro dele, a natureza nova dele vai sempre lutar contra aquilo, né? Contra aquilo, porque não faz parte. Exatamente. Da natureza dele. Então eu não creio no apóstata nesta circunstância. Então esse homem não pode ser apóstata. Porque nem que ele queira abandonar a fé, ele não consegue. Porque a vontade dele foi mudada. O coração dele foi mudado. Se realmente ele foi mudado, ele não tem como. É contra tudo que a Bíblia ensina essa reversão. Ele voltar a essa... Como eu volto a dizer, práticas de pecado, que são coisas comuns a essa terra. A gente está aí sofrendo tentações, é uma ira, é um rancor, é uma raiva, é uma situação até considerada mais grave, está suscetível. Nós estamos no mundo e as coisas vêm contra a gente. A tentação é real. Os pecados estão aí. Só que a natureza deste homem foi transformada, e uma vez que ela foi transformada, a Bíblia diz: nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. E Romanos 5:1 diz: justificados pela fé, tem espaço com Deus. Então esse homem foi transformado, nem que ele quiser. Eu uso o exemplo que eu usei na igreja de duas aves, dois pássaros, duas aves, né? O urubu e a pomba. Eu usei esse exemplo na igreja. O urubu e a pomba. O urubu você pode pintar ele de branco, você pode pôr bico de pomba nele, você pode passar essência e perfume de pomba. Na hora que ele sentir fome, o que ele vai querer comer? Carniça que ele quer comer. Porque é a natureza dele. Já a pomba pode estar sujo, pode estar andando com os urubus da vida, pode estar no meio do lixão, mas por mais que ela queira, por mais fome que ela sinta, ela morre de fome, mas ela não come carniça. Faz parte da natureza. Então, não tem urubu-pomba e nem pomburu. Ou é um ou é outro. Então, eu creio que, usando esse exemplo chulo até,
desculpa os que nos Não. assistem aí, se é chulo, mas usando esse exemplo chulo, eu creio que o urubu ou o lobo, vamos usar o lobo que é até melhor, ele pode estar lá no meio das ovelhas. Ele pode se portar como uma ovelha, ele pode estar lá. Sim. Este apóstata. O lobo está lá no meio das ovelhas tentando, coitado, às vezes com sinceridade. Sim. Mas se a natureza dele não for transformada, ele vai apostatar mais cedo ou mais tarde. Sim. É nessa apostasia que eu creio. Isso. Já o cordeiro, não. Ele pode estar longe, pode estar sujo, pode estar Pode tá andando cego, distante, pode mas estar tem uma- cego, pode estar errante. É. Mas ele é ovelha. Mas ele é ovelha. Mais cedo ou mais tarde, ele vai ser trazido pelo Senhor. É. Mais cedo ou mais tarde, ele vai. A natureza dele vai falar mais alto. É nisso que eu creio. Mas é verdade, é isso mesmo. Né, lá o senhor citou, né, Provérbios 23, 26. Isso. Meu filho, dê-me o Dá-me seu o seu coração, coração, filho meu. mantenha os seus olhos em meus caminhos. Essa palavra coração aí, se você tiver uma concordância hebraica, né, porque é o Velho Testamento, ela vai ter a palavra leb, que significa mente, vontade, né, volição, coração. É o centro do teu ser. Exato. O salvo é salvo aí. É aí que ele é salvo. Porque o homem, quando é dominado pela sua vontade, a morte dele é eterna. É aí que ele é salvo, na sua vontade. Por quê? Porque é o que nós falamos no início. Quem controla a vontade do homem, controla o homem. Controla o homem. Eu posso até viver um tempo contra a minha vontade, mas sempre vai ter crise dentro de mim. O inimigo manda Sempre várias vezes as isso. iscas ali. E até você pode tentar viver longe sim. da sua vontade um tempo. Mas Deus vai funilar a tua vida. Lá dentro sempre alguma coisa vai te trazer de volta. Com certeza. Entendeu? Foi... Porque é contra a tua natureza. Você não vai conseguir viver para sempre daquele jeito. Mas é isso. E Deus, para quem é escolhido, não tem escolha. Né? A gente fala. E Deus afunila a nossa vida de um tanto para que você entenda. A sua natureza é aqui. É aqui que eu te quero. É aqui. Né? E acredito que foi o que aconteceu com o senhor também. Comigo também. Aí entra Romanos Pra 8, mudar. 28. Aí Deus faz com que todas as coisas cooperem, né, para o teu bem, para que você seja levado a a responder esse amor. É uma mudança de esse mentalidade, de tudo, né? De tudo vai. Que tem ali em Romanos, né? Isso. Bastante. Então o Espírito Santo, quando ele convence, né? Ele convence a gente. E aí A entra gente naquele- sempre sente aquela tristeza quando a gente tá faz uma coisa errada, você sente aquela opa, tá Aí errado. a prova, aí na mensagem até que eu falei para você de domingo, que tinha como subtítulo, aí a prova infalível, olha essa palavra, infalível, a prova infalível de que realmente você nasceu de novo é justamente essa, é não conseguir viver associado ou amigavelmente com o pecado. Essa é a maior prova de que você é salvo. Você não consegue, nem que você queira. Então é a prova infalível de que um homem teve um encontro real com Deus. É isso. Entendeu? Dentro dele, a sua natureza e a natureza do diabo, que é o pecado, nunca mais serão amigas outra vez. Não vai. É inimizade para sempre. Não tem, exatamente. Não tem como mais. É o choque de espírito, não vai. Não vai mais. Não tem jeito. Inimizade para sempre. Aí a consciência vai lutar. Quando você errar, aí a tua consciência vai lutar contra você, a tua vontade vai lutar contra você. Sim. Aí o Espírito Santo dentro de você vai te mostrar. Vai. É isso aí. Vai mostrar, e o Espírito Santo é uma pessoa. A gente Sim. sente entristecer aquela pessoa. Ele vai te mais- constranger, ele vai se entristecer, ele vai Sim. usar todas as formas de trabalhar em você. Porque a obra já está feita. João 16, 8 você falou. Aí a obra do Espírito Santo, quando você pega essa inimizade perpétua com o pecado, a obra do Espírito está feita na tua vida. Acabou. Isso é jogo encerrado. Pode ser sempre, que nem fala, né? A gente falou das tentações, pode ser sempre que vai pra lá, mas vai voltar. Não tem, não Vai tem, voltar. não Vai, tem. vai, volta. É vai, natureza. Vai, É volta. natureza. Precisa de um alimento sempre pra estar É voltando. natureza, sim. Mas aí tem que cuidar muito pra quem é assim. tem que ter uma linha Porque reta. isso traz consequências para a sua vida, né? É. O que são os pecados? Não vão ao salvo, não creio que o condenarão novamente ao inferno, mas trarão consequências, dores, coisas que você não precisaria viver mais, né? Impedirão você de receber benefícios de Deus, porque os benefícios de Deus são todos princípios. Sim. Você sabe disso, né? Então, se eu não cumpro os princípios,
dificilmente eu terei resultado, né? Eu tenho para me colher, eu tenho que plantar, não tem jeito. Para mim, são princípios. Então, são coisas que E eu a tenho gente que fazer. fala, com Deus não tem aquele jeitinho brasileiro que a gente quer Não dar. tem. No mundo espiritual, não tem. Tem que ser reto, coisa bem reta, senão não vai. No mundo espiritual, não tem jeitinho. Tem que estar certinho. Por isso que é maravilhoso, porque o mundo espiritual, ele funciona. É. Não é igual a gente aqui que o que está escrito vale realmente. Não é como hoje, né? A gente vê no nosso país ou em qualquer outro lugar aí, que muitas vezes o que está escrito não vale. Não, com Deus, no mundo espiritual não funciona assim. O que está escrito não vale. tem esse negócio, não. Tem O mundo que espiritual ser... trabalha muito com a legalidade. Exato. Só trabalha com a legalidade. O mundo espiritual funciona debaixo de legalidade. Sim. Sempre. Satanás só entra na sua vida se der legalidade. Legalidade. Não Se tem. não entra, não Isso tem. aí é real. É. Isso aí, independente da igreja ou de quem Exato. ouve, o ministério que você está, se você quer entender o mundo espiritual, é isso. É. O mundo espiritual trabalha Na legalidade. sob legalidade. Se não houver legalidade, não E tem coisinha simples. Simples de hoje. Simples assistir qualquer coisinha errada no celular que você pega, você dá uma legalidade pro inimigo entrar na tua vida. Tem que ser uma vida muito correta. Isso, por isso que as pessoas não querem hoje buscar a igreja, né, pastor? Por que eu vou buscar a igreja? Eu vou ter que sair, não vou ter que viver de uma forma que eu não quero. Mas ou eu vou entrar na igreja, não posso mais beber, não posso mais. A maioria reclama isso. Não posso mais isso, não posso mais aquilo, não posso mais fazer isso. Eu vou. Uma vez nós fomos fazer o batismo, né? Colocamos o batismo na igreja, tal dia vai ser o batismo. E uma pessoa louca de vontade queria batizar, e ela falou assim: eu acho que vou esperar o próximo. Mas por quê? Tá na hora já. Você falou que queria, já tá na vontade. Ninguém tá te obrigando, você quer. Que eu quero. Eu tô fazendo umas coisas ainda, eu quero continuar. Vamos ver se talvez no próximo eu vou. Pelo amor de Deus, gente. Pois é. Mas é dessa forma. E a liberdade. Deixar o erro não quer, né? Não quer. É o que eu contei até o que tá vindo muito à tona isso aí. Na época que eu trabalhava numa empresa, um amigo meu teve um acidente de moto, né? Ele bebeu além da conta e foi fazer uns malabarismos lá com a motocicleta e foi de peito no chão e arrancou tudo a parte do bico do peito dele, tudo ficou tudo arranhado. E aí, uns 2 dias depois de uma reunião que nós estávamos tendo, o nosso líder falou para ele: rapaz, você precisa parar de beber, né? Ele disse: não, preciso parar de andar de moto. Então, ele não queria abrir mão do erro, não, ele queria continuar errando. Então, essa é a prova infalível de quem não é salvo. Rapaz, se você vai discutir com a pessoa, você não quer ser salvo. Você não foi. Esse nem deve se batizar mesmo, porque você não foi encontrado na vontade de Cristo nele. Se ele tem. A prova infalível de que eu sou salvo é de que eu nunca mais terei conciliação com o pecado. A prova infalível de que eu não sou é justamente essa relutância em abandonar o pecado. Se eu reluto em abandonar coisa errada, pode ficar tranquilo, você pode ter conhecido tudo, você pode estar 1000 anos na igreja. Salvo você não é. Biblicamente falando, não. Há uma relutância em você de tirar da tua vida aquilo que matou teu mestre. Sim. Há uma relutância na sua vida de tirar aquilo que não agrada a Deus. Então é porque ele ainda não é teu Senhor. Porque você não tá firmado na rocha. Não está. Não está firmado na rocha. Infelizmente ainda não. E a gente lida muito com isso, até na libertação, né pastor? Agora já mudando de assunto, né? Certo, já vai para libertação, já vai. Mas que eu não souber de falar. Duvido muito que o senhor não saiba. Aí você me ajuda aí. Duvido muito que o senhor não saiba. E a gente libertação. A libertação, porque o povo quer bênção. Sim. O povo quer bênção, mas o povo não quer deixar. Igual foi o exemplo que você deu. Vou parar de andar de moto, mas beber não vou. Quero não. Então é a mesma coisa. O povo quer a libertação, o povo quer se libertar, o povo quer cura, o povo quer tudo. O povo procura tudo, mas ninguém quer mudar de vida. Ninguém quer fazer o básico, ninguém quer firmar na rocha.
E aí que a gente luta muito. A gente lida com muita cura e libertação. Nós lidamos com Certo. muito isso aí. E é bem complicado até o que o inimigo, né, faz com as pessoas. O que o inimigo escraviza as pessoas. E as pessoas, mesmo escravizadas, elas ainda relutam com o pecado. Elas ainda querem. Fica naquele impasse. Vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. E essa libertação é desgastante. É desgastante, porque se a pessoa já pensa dessa forma, eu não vou, não quero largar isso aqui, já deu legalidade pro inimigo, o inimigo não vai sair mais da tua vida. Enquanto você não realmente falar, eu quero parar com tudo. Se firmar mesmo na rocha, igual nós estamos falando, né? E o senhor já lidou com muitos casos assim, dessa forma? Lida muito ainda? Como é que é? Então, Com as pessoas aí? Com certeza, não falando tem jeito. de libertação, né, Leandro? Uma época da minha vida, a gente trabalhei muito com essa área. Hoje ainda, eu creio que Deus me deu uma unção nessa área, né? Não é minha, é do Senhor. Mas houve uma época da minha vida que eu lidei muito, propriamente dito, com essa situação na prática, vamos dizer assim. Aham. E foi justamente isso que, na época, não hoje eu entendo os porquês, mas foi justamente essa repetição, vamos dizer assim. Quando eu digo repetição, que eu estou querendo dizer o seguinte: as mesmas pessoas, as mesmas situações, sabe? E aquele negócio de Desgastante, igual eu falei, fica você vai se desgastando. Então, é uma época da minha vida, como eu estou dizendo, trabalhei muito com isso aí, muito mesmo. Foi uns 2, 3 anos assim, de situações, às vezes, de você ficar 3, 4, 5 dias na semana, de 5 horas da tarde até 2, 3 horas da manhã, trabalhando com isso, lidando muito com isso. Foi um tempo de muita experiência para mim, isso aí. Só que aí né, o tempo foi passando e eu fui vendo que se repetia, né? E na época eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje, ainda não sei muito, mas é um pouco mais do que eu sabia na época. E aí eu fui desanimando com isso aí, fui falando, poxa vida, isso vira apenas uma encenação, um teatro, o que acontece? Poxa, você ora pelas pessoas, você vê o poder de Deus se manifestar, você vê o mal sair, e dias depois a situação está igual, né? Então isso me causava muita decepção na época, né? Hoje não, hoje eu sei que o centro da situação, né, é outro. É a questão realmente da salvação real. Aham. É a questão, até eu sinto compaixão pelas pessoas. A gente, como pastor, você como pastor, nós, é uma das características do pastor. A gente tem essa compaixão pelas pessoas. Eu não suporto vê-las sendo arrastadas pelo inimigo de alguma forma. Você quer ajudar, né? Mas por essa compaixão, o que eu digo? As pessoas às vezes querem se libertar, mas não conseguem, né? E não adianta, não há poder no mundo que que o Espírito Santo possa usar através de você, que as liberte, se realmente a salvação, se realmente esse novo nascimento, essa vontade for conquistada. Exatamente. Então você vai ficar lutando com uma coisa, né, Mas é uma coisa que é você- sintoma. É, isso. A causa real é a falta de Eu Cristo falo no assim, centro. Não colocou Cristo no centro. não quis realmente Cristo foi como a mudado. cura, mas quer Isso. Cristo como remédio só. Fica remediando. Exatamente. Remediando, É sintoma. remediando. Não lida com a causa. A causa real, se o mal ainda tem acesso, poder, legalidade para agir tão pesadamente na minha vida, a gente fala, fulano tem brecha, né? Mas não é uma brecha, é uma avenida. Ele não conheceu Jesus. É uma BR, né? Avenida larga ainda. É uma BR inteira. Todas as estradas do mundo ainda estão na vida dele, né? Então precisa acontecer algo real. Precisa acontecer algo verdadeiro. Algo definitivo na vida dele. Essa é a palavra. Mas isso exige dela, da busca dela, de mudança dela querer isso aí. Esse que é o negócio.
Leandro, assim, eu creio na escolha de Deus, eu creio no trabalhar do Espírito Santo. Aham. Foi o que nós vemos agora, quando ele convencerá, né? Eu não vou dizer que não tem gente, porque pode ter alguém que esteja nos ouvindo e falar, poxa, mas eu quero, mas não consigo, né? Então eu digo assim, no sentido, o que que o ser humano pode fazer? Qual que é a responsabilidade humana nisso, né? É em ouvir, em abrir o coração, em deixar a palavra entrar, em procurar ajuda, Sim. né? Isso, Procurar principalmente essa é isso que é o uma... grande. Isso Procurar aí. ajuda. As pessoas Nesse não querem sentido, procurar é ajuda. isso aí. Nesse sentido que eu te falo. Aí que eu te falo que é dela. É ela tentar. Isso, é Ela aí. procurar ajuda. É aí. De saber o que está acontecendo. E É a aí. maioria das pessoas não querem se O que abrir, eu, não é, o que eu querem. não acredito é que você possa se mudar, Ah, não. né? Não. E nem eu mudar Não, você, não. sabe? Uma coisa que eu sofria muito também, que os pastores que estão nos ouvindo, vão com certeza chegar a essa constatação, é que a gente não muda ninguém. Não. Essa é uma coisa que eu sofri muito com isso, porque a compaixão que eu sinto e sentia me levava a tentar, de alguma forma, abrir os olhos da pessoa, sabe? Tentar fazer com que ela, rapaz, você vai morrer nisso aí, sai disso. Aham. E nunca tive resultado com isso aí. Depois que eu entendi que não sou eu quem muda, é o que nós lemos, é ele quem É ele que convence. convence. Então aí eu descansei um pouco mais meu coração. Hoje eu levo esse pastorado um pouco mais leve nesse sentido, porque eu tô aqui pronto. Se o senhor falar para mim, vai ali, faz, vai ali, fala, né? Age aqui, prega isso, visita isso, eu tô disponível. Mas eu não carrego mais aquela pressão de De que eu sou querer de mudar. que eu que sou o responsável Aham. pela mudança daquela pessoa. Isso me dava muita angústia na época. Isso É porque frustra a gente. sobrecarregava, me frustrava, é isso mesmo. Me frustrava Aham. muito na época Aham. isso aí. Eu queria Frustra a gente, porque você vê aquela até pessoa lá mal e você quer ajudar aquela isso pessoa, você até quer ajudar e aquela até pessoa. machuquei muitas pessoas, eu Aham. reconheço até, porque a minha gana, a minha vontade de fazer isso era tão grande que às vezes virava imposição até. Não, você vai fazer isso, tem que fazer isso, faz isso. E não dava resultado. Hoje eu tenho muito mais resultado porque coloquei isso na mão de quem realmente é o responsável por convencer, que é o Espírito de Deus. Porque às vezes a gente quer mexer. A gente tem que saber que a gente está lidando com principados e potestades. A gente não está lidando com a pessoa, a gente está lidando com o espírito, é o mundo espiritual. Sim. E temos que entender que ali eles são muito mais fortes que nós. Nós não somos nada, o mundo espiritual é, né? Então ali é complicado você mexer. Isso que frustra a gente, porque às vezes você quer, mas eu sou, Deus está fazendo isso tudo, mas é o que está lidando ali com aquela pessoa e ela tá dando, com certeza ela tá dando legalidade para isso, não quer. Já teve casos que eu fui também, na hora quando manifestou o demônio falou assim, não adianta, ela não quer. Não adianta vocês virem aqui, não adianta você orar. Eu sou autoridade aqui e ela não quer. Ela quer continuar fazendo isso. Não adianta. Então, é a casa fechada, né? Então, não abriu a porta ainda para Jesus entrar, então tá lá, então não tem o que fazer. Isso me frustrou no dia. Falei, mas como eu queria mudar a pessoa? Como? Mas não tem jeito. Se a pessoa não quer, não vai. Não tem jeito, né? E isso, o senhor falou agora com paixão, foi exatamente o que eu tinha. É coisa que a gente tá falando, coisa que o senhor pregou. Foi exatamente o que eu também passei para a igreja sobre a libertação, anda junto com a compaixão. A compaixão com o próximo também, né? E eu falo até pelo. A gente fala agora. Por tudo que a gente tá passando no Rio Grande do Sul, vamos colocar assim, no nosso país. Tem muita gente julgando, né? Porque o Estado é isso, porque o Estado é idólatra, porque é isso, aquilo. Porque é muita coisa ruim que fazem lá, aquilo. Mas primeira coisa, para ter uma libertação, nós temos que ter compaixão. Nós temos que ter compaixão com o outro e profetizar coisas boas. Não, o Estado é isso, é diferente, nós vamos ter que intervir ajudando, né? Ajudando de outra forma. Que tem que ter, para libertar, tem que ter a compaixão. Eu até coloquei um versículo aqui, deixa eu ver se eu acho, que é lá em Romanos 5, 20 e 21, né?
A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Em outras traduções, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Superabundou a graça. Então, é onde eu acredito muito que nós vamos ter um grande avivamento, sim, no nosso país. Já foi profetizado isso há muitos anos atrás. E tudo que está acontecendo no nosso país hoje, eu acredito nessa libertação. Está limpando, Deus está fazendo a limpeza. Deus está fazendo a limpeza. Deus está organizando o que precisa ser organizado para que haja um avivamento. A gente está vendo agora as buscas, né? É no sofrimento que o ser humano busca, né? É no sofrimento que o ser humano vai lá, que o ser humano se quebranta, que busca mesmo, onde a gente chega lá onde estava falando, né? Que o ser humano realmente se firma. Não, meu lugar é aqui, eu estava errando, eu estava fazendo coisa errada lá, eu preciso aqui. Aqui é o meu lugar. Né? Então nós precisamos entender a compaixão, para não ficar só julgando. Né? Porque nós precisamos da graça, da compaixão, nós precisamos... com as próprias pessoas que a gente ajuda, que a gente vai ter a compaixão daquela pessoa. Por mais que ela faça tudo de errado, mas está ali. Né? Tá ali junto. É nesse lugar de luto, né? Assim, vamos dizer que a pessoa está passando. Onde nós estamos passando hoje, no nosso país, é onde a gente reflete. É onde a gente muda. É onde a gente aprende. É onde acontece de tudo. É nesse lugar de luto. Quer ver lá eu preparei Eclesiastes 7. É melhor ir à casa onde há luto do que a casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. Ali se vê melhor o coração dos homens, né? Exatamente. No luto, né? Então, a compaixão é isso. É a gente ter compaixão uns com os outros. Né? Em Salmo 126. Aqueles que semeiam com lágrimas, dos cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando, enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Né? Amém. Então eu acho lindo hoje o que está acontecendo no nosso país, que eu estou vendo agora estávamos em luto, mas eu estou vendo agora a força que está se erguendo. No nosso país, a gente estava vendo só o Rio Grande do Sul, né pastor? Mas eu falei para os irmãos, nós estamos vendo embaixo do nosso nariz aqui a seca braba que está aqui nessa região. Nossa, todo mundo agora perdendo lavoura, perdendo tudo, Graças a Deus choveu um pouquinho agora esses dias, ontem, né? Mas a seca tava tremenda. Um dos maiores de todos os tempos, né? As maiores. Foi agora maior que de maio, né? Eu nunca vi uma seca dessa forma. Maior de todos os tempos. Eu nunca vi numa época Então, dessa. Leandro, Agora a gente já tá passando por uma seca dessa. Às vezes acontecia lá em agosto, no mês de agosto, mas agora já, né, é bem complicado. Aos nossos, né? Eu quero aproveitar esse espaço e o alcance do que a gente está falando aqui. E se isso chegar, né? Em nome de Jesus, ao Rio Grande do Sul, aos irmãos que estão lá, todas as pessoas que poxa vida, perderam bens, perderam entes queridos, um sofrimento assim. É um sofrimento grande, né, pastor? Sobremaneira. E dizer em nome do povo realmente cristão, eu quero até, em nome do povo cristão, pedir perdão, desculpa ao Rio Grande do Sul por essa imensa barbaridade que se fala. Eu não tenho nenhum tipo não associo, em hipótese nenhuma, o que aconteceu lá a ser um estado que tem muita incidência disso, muita incidência daquilo. Isso é ridículo. E a gente vê a maioria das pessoas Eu vou te dizer por quê. Isso é ridículo. Houve até pessoas que foram presas por causa disso, usam essa ferramenta, esse instrumento para falar uma barbaridade dessa. Eu acho que então quem está falhando é a igreja. Você não acabou de ler aí? Onde abundou o pecado, o que aconteceu? Superabundou a graça. Então, onde está a graça superabundante, então, nesse estado? É fácil você falar, está acontecendo isso porque lá tem incidência disso, daquilo. Não. E a igreja? E quando está acontecendo com a gente, é fácil falar. A igreja não é o poder supremo? Sim. O Espírito Santo não é o Senhor de toda a terra? Né? Então, eu acho absurdo, ridículo, acho falta de compaixão você ver um povo sofrendo como o povo está sofrendo, a tristeza, a morte, a perda, e você falar que isso é em decorrência de uma questão, porque lá tem incidência disso ou daquilo. Ué, mas cadê a igreja? Né?
Então, assim, eu acho que a igreja, eu tô falando aqui para a igreja. Sim. A igreja é que tem que assumir o papel de protagonista Agora é a hora da no mundo força da igreja. espiritual, né? E assumir o controle das regiões celestiais e abençoar o país e abençoar Sim. os estados brasileiros, abençoar o Rio Grande do Sul. Não é hora da gente colocar uma crítica tão sem base, né? É o que, Totalmente foi o que a gente estava falando de sem base. compaixão. Porque quem fala isso não está tendo compaixão. Não está tendo compaixão. Não está tendo E compaixão. está falando uma ignorância sempre que não vale nem a pena a gente gastar tempo com isso aqui. Vamos continuar orando pelos nossos irmãos. E aí, falando do outro tema que você falou, de avivamento, né, no país, todos os pregadores e todos os homens de Deus, de forma unânime, acreditam ainda no último avivamento. A gente ora Avivamento por ele. coletivo, né? Se existe um, porque na verdade não existe a palavra avivamento na Bíblia, né? Mas se existe uma definição para avivamento coletivo mundial, a gente espera esse movimento, entendeu? Mas eu sinceramente acredito que esse avivamento ele vai acontecer como todos os outros, a base foi pela palavra. Porque é isso que hoje está precisando de um avivamento. Porque hoje, Leandro, todo mundo pensa que sabe, todo mundo fala, todo mundo tem um conceito. Você abre aí as redes sociais, todo mundo tem uma opinião, todo mundo faz uma exegese, todo mundo interpreta, todo mundo palestra, todo mundo prega, todo mundo... E as pessoas sofrendo. Ninguém mudando. Ninguém sendo abençoado. Ninguém realmente tendo uma manifestação efetiva de poder na vida. Então, eu creio que o avivamento que está por vir vai ser esse avivamento, né, que inclusive Deus me deu uma visão uns tempos atrás do cajado de Arão e do cajado dos magos. Não sei se você conhece aquela passagem ali de Êxodo, quando Moisés joga o cajado no chão e o cajado se transforma em serpente. Faraó chamou os magos e os magos fazem a mesma coisa, jogam o cajado vira serpente. Todavia o cajado de Arão engole as cobras dos magos, mostrando que o poder real estava ali. Então o próximo avivamento que eu acredito é esse, o cajado vai mostrar quem é o poder real, quem realmente faz os sinais pelo Espírito, quem realmente vive a palavra. Esse é o avivamento que eu acredito que será o último aí da nossa hoje, igual o senhor falou, hoje está todo mundo falando, pregando. Todo mundo fala. Acredito que é um mais querendo se aparecer que o outro, né? Falando muita heresia também. Muita heresia, coisa muita coisa de si mesmo, né? É isso coisa. que é o grande problema. E infelizmente as pessoas, é o que o texto que nós falamos de Timóteo lá, os indoutos, né? As pessoas que não foram, não têm essa cunha no coração, essa firmeza do conhecimento, ele é levado por todo vento de doutrina, né? É o que nós vemos agora há pouco de Timóteo. É uma coisa fraca levada para motivação, que a pessoa vai naquilo ali. É levado por esse vento de doutrina, enganado pelos falsos mestres, é levado a isso. É porque é uma doutrina mais fácil, pastor, né? Sim, uma coisa mais pode fácil. ser, mas adocicado, tá bom, né? Tá bom ali, é um que eu posso fazer tudo, eu posso... E não mas é esse bem é assim. a grande estratégia do falso profeta. Exatamente. Né? Eu adoçar, porque é aquele negócio que é doce na boca e amargo ao ventre. Né? Então, o grande trunfo tem um antigo pregador, não sei se ele é inglês, se ele é americano, não lembro agora, A.W. Tozer, né? Que ele dizia o seguinte: olha, a mentira está sendo tão bem pregada, tão bem articulada, e de maneira tão ampla, que as pessoas estão acreditando como verdade. E a verdade, por outro lado, está sendo tão debilmente pregada
por gente tão despreparada que até parece mentira. É verdade. Então, é isso que está acontecendo. Entendeu? Os homens, aí isso serve para mim, porque eu me incluo aqui. Os homens de Deus deveriam estar melhor preparados. Deveriam ter mais tempo com Deus, tempo com a palavra, para poder E eu falo até mais de ter um vida posicionamento com Deus, forte. posicionamento. Tem muita gente que tem a teoria, tem a palavra, tem tudo, mas não tem um posicionamento de liderança. Não tem um posicionamento da onde ele precisa peitar, não. É aqui e não consegue ser. E exige ter isso aí, principalmente na liderança. Tem que ter. Quando você é líder de alguma coisa, não adianta, alguns vão sair feridos, não tem jeito. Vão sair porque não bate, né? Não bate o choque ali de pensamentos, de ideias, de tudo. Mas eu acredito que falta muito posicionamento hoje para a igreja também, para os líderes, para os pastores, para tudo. Falta se posicionar muito ainda para o reino, para tudo. Sabe, numa cidade, falar, não, isso aqui nós vamos declarar aqui, que isso aqui é de Jesus Cristo. Existe, né, um impedimento muito grande, tem muito medo, eu acho. Não sei o que acontece. Eu vou pela Bíblia, né, Leandro? A Bíblia diz que não é nem por força nem por violência. Sim. É pelo meu espírito. Sim. Então, o que eu acredito que falta é isso. É o espírito da palavra. Sim. Né? Porque Paulo disse, né, a letra mata, o espírito vivifica. Então, falta o espírito da palavra, realmente. Né? Não é nem por força nem por violência. Posição é uma coisa, como você falou, posicionamento. Posição. Imposição é Não, outra é outra coisa. coisa, Né? Então, não é obrigar ninguém, o mas tá ali. posicionamento seria se colocar Isso. no centro da vontade de Deus. Eu creio que Exato. a gente tem que se posicionar, Leandro. Isso até uns dias atrás falei também isso na igreja. Né? Eu vinha vindo agora nessa estrada nova de Aquidauana por ali agora, né? Sei. Você conhece ali? Conheço. Quando chega naquela parte daqueles morros bonitos ali, Morro do Paxixi, Sei. né? Eu vinha vindo e tava um sol muito grande na minha frente. E eu não conseguia enxergar nada, o sol tava tampando minha visão totalmente. E de repente, quando eu cheguei ali na área dos morros ali, o sol se escondeu atrás do morro. E aquilo que estava tapando meu olho, escurecendo, clareando ali, na hora virou quase que escuro. E eu falei, meu Deus, um morrinho desse aí, né, tampou o sol, né? E aí o espírito dentro de mim disse, pois é, até o sol na posição errada perde o seu brilho. Então posição é uma coisa importante. Sim. Até o sol na posição errada perde o seu brilho. Então, é esse posicionamento. É esse posicionamento. Esse posicionamento que eu Você falo. pode ter a força de um sol por trás de você. Porque eu vejo assim. Mas na posição errada você. Não por força, mas eu falo assim. Muitos pastores das cidades, eles ficam quietos. Não, tá bom assim, eu não vou fazer mais nada, para mim tá bom. E não é assim. Né? A Bíblia nos fala que nós temos que ser sempre, né, sempre encorajadores, a gente tem que estar sempre ali nos moldando, sempre não acostumados com aquela situação, sempre procurar se motivar, sempre procurar... Posso dar uma palavra de incentivo aos nossos amigos pastores com toda a humildade? Com certeza. Não por ser pelo que a gente já passou. Eu entendo eles, Leandro, porque hoje o pastor é um ser humano que sofre muito. Nós estamos falando sobre isso hoje. Ele tem... Se todo mundo entendesse o coração do pastor e o que ele vive, o que a família de um pastor sofre, né? Os filhos, a esposa, os pastores estão arrebentados. E aí eu entendo, às vezes, essa falta de posicionamento que você diz, porque por trás dele tem uma família, há um sustento que ele precisa dar à sua casa, né? Ele se torna... escravo, vamos dizer assim, daquela situação. Então, às vezes, ele sucumbe, ele fica com medo de tomar certas posições, porque isso pode influenciar no final da situação, na vida dele, na família dele. Eles estão me entendendo. E assim, o que eu tenho a dizer para eles? Que não temam isso aí, sabe? Porque isso tem sido uma estratégia que Satanás tem usado. Confie em Deus. Exato. Confie em Deus que, se você manter o seu posicionamento, desde que ele seja correto e pautado na palavra de Deus, Deus não vai te deixar perecer. Então, o inimigo coloca esse medo. O medo não faz parte Deus não vai deixar perecer. Não, Deus não não tem deixa. esse medo, Deus não vai deixar. Não deixa. Mas eu entendo eles. Sim. Entendo porque
estamos Mesmo no barco. né? Eu entendo. Com certeza, né, pastor? Mas é uma coisa que eu acho que deveria ser mais fortalecido, né? A gente vê aqui na nossa cidade mesmo, formamos o conselho agora, tá indo, as coisas começam a se firmar, começa uma força diferente, né? Porque até na última conversa que nós tivemos, no último programa, nós falamos sobre pastores, a depressão dos pastores, o que estão passando, de tudo, né? Até existe um conselho disso aí, o pastor Marcelo falou sobre isso, que existe um programa de ajuda também para os pastores. São pastores que vêm que ajudam pastores só para isso. Algumas Isso denominações, né? Não são todas que dão este apoio aos pastores, né? Não, mas isso é até fora de qualquer denominação. Eles ajudam os pastores. Mas eu achei muito interessante o que ele falou. É muito bom. Isso é preciso. Porque eu sei, o ministério ele afeta muito. E é um ser humano, né? Com certeza. É isso que ninguém entende. Levando toda essa carga aí, né? Acho que o pastor é superpoder. Eu acho maravilhoso que tenha essas instituições e isso é muito esse suporte para a vida do pastor. Isso é necessário, né? Mas eu estava dizendo, algumas denominações têm também. Tem. Né? Por exemplo, eu sei que na Igreja do Evangelho Quadrangular nós temos esse suporte. Né? Caso o pastor precise, essa ajuda emocional hoje é proporcionada pelo nosso ministério ao pastor que queira. Sim. Mas existe muito receio ainda por parte dos pastores. É isso que eu ia falar. Como eu sou pastor, eu preciso de ajuda. Isso, existe ainda esse preconceito muito grande de buscar essa ajuda. E a gente sabe que isso é bobeira, porque se você precisa de conversar, você precisa... Porque o pastor é uma pessoa muito solitária. Né? No frigir dos ovos que a gente fala, o pastor acaba sendo, por força da próprio ofício, né? Ele acaba sendo uma pessoa muito solitária, rodeado de muita gente, mas nas suas, né, interioridades, nos teus complexos, nas tuas coisas mais profundas ali, ele não pode compartilhar com qualquer pessoa, né? Então isso o torna vulnerável e o torna solitário. Então ele tem que recorrer a uma ajuda, nem que seja profissional. Eu sugiro, em primeiro lugar, que seja o Senhor, que seja o Espírito Santo, que se você tiver, né, força para ter essa comunhão profunda. Se for procurar um profissional, que procure um profissional que tenha a essência, que tenha a base. Exatamente. Que seja direcionado por Deus também. Só isso. Ou um amigo, ou um outro pastor um pouco mais experiente, ou o próprio pai. Mas a gente viu tanto que é difícil. É difícil. O pastor não quer dar braço a torcer. Não quer. Isso tem que ver esse é o grande problema. Só que aí chega um ponto que não aguenta. E larga o ministério, perde o ministério, vai ali. É coisas também que nós temos que entender do mundo espiritual. O inimigo causando isso aí. Sim. O inimigo colocando na cabeça, você é o poderoso, você é o poder. Para que você vai se rebaixar? Para que você vai se colocar? Para que a humildade? Entra muita coisa. Como libertação, vamos voltar aqui, é um tema que você gosta muito. Sim. Né? Eu percebi que é um tema que você gosta. Eu também gosto muito, estudei muito sobre isso e vivi muito na prática. Hoje, a grande ação do inimigo, porque vamos lá, você citou aqui, nós temos principados, potestades, é o que diz lá Efésios, capítulo 6. Principados, potestades, hostes. Né, espirituais. Isso são categorias, vamos dizer assim, de inimigos. Nós sabemos que os principados, eles são personais. Tipo assim, eles têm nomes, eles têm personalidade. Por exemplo, os querubins. Aquele que lutou com o arcanjo lá de Israel, Miguel, principado da Pérsia. Então quando a gente enfrenta algumas situações espirituais, por exemplo, alguns espíritos que o chamamos pelo nome, são pessoais. Sim. Agora existe uma casta de demônios, vou usar esse termo aqui abertamente, que eles não são pessoais. Eles são forças. Eles são atmosfera. Sim. Que são as potestades. As potestades, isso. Então hoje, a grande ação do inimigo hoje é nas potestades.
Porque a potestade trabalha nisso, na cultura de uma cidade, Isso. na cultura de um povo, na maneira de expressar, de pensar, de reagir. Então hoje os pastores enfrentam esses espíritos e não percebem que há uma potestade por trás. Porque as potestades são os responsáveis por argumentos, sofismas, né? Que é o que diz 2 Coríntios, se não me engano, 10:4, né? Argumentos, sofismas. Eles é que colocam na cabeça das pessoas algumas coisas infundadas, sem propósito. Então estes são os espíritos que hoje eu vejo atuar com mais frequência e mais fortemente. São as estratégias do inimigo, né, pastor? Do povo. Cada hora ele usa uma estratégia e ele sabe onde vai agir. São os principados, os potestades, os príncipes das trevas e também os hostes espirituais da maldade. As regiões celestiais. As regiões celestiais. Que se equiparam, é uma cópia, né, dos arcanjos, querubins, serafins, anjos, e vai indo. E essas potestades, qual que é a grande questão? É que você não as expulsa como você expulsa um. Você entendeu? Exige uma cultura. Aí é mudança uma coisa de mentalidade. Exato. E é uma coisa muito profunda e com muito mais... É o conhecimento da palavra. Exato. É com muito mais tempo. Exatamente. É muito difícil mudar uma cultura, isso que uma coisa. Cultura, tá na cultura de um povo, tá na cultura tá na mentalidade das pessoas. Exatamente. E aí precisa passar por um processo, né, que o que diz Romanos 12:2, de transformação, de metanoia. Né? Uma metanoia. Uma mudança de mente, né? Mentalidade. Isso aí, pastor. Estamos chegando no final, encerrando. Passou rápido, né, pastor? Passa rápido. Mas tá certo. Eu gostaria de mais uma vez agradecer, tá, senhor, e convido mais vezes também pra gente falar de vários outros assuntos, tá? E que sua vida seja cada vez mais abençoada, cada vez mais e mais da presença do Espírito Santo na vida do senhor, da família do senhor, tá? Que tudo seja da presença do Senhor Jesus. E gostaria de pedir para o senhor fazer uma oração final para nós, aqui, para nós, para todos que estão nos assistindo também. Tá bom. Tá bom? Leandro, então, né, quero agradecer pelo convite. Né, que Deus também possa abençoar você, sua família, seu ministério. Né, que Deus continue fazendo de você ferramenta, instrumento de bênção em nossa cidade. Né, que a gente possa estreitar ainda mais nossos laços, possamos estar mais juntos. Né? Estamos vivendo um tempo novo, eu creio, aqui na nossa igreja, no que diz respeito aos evangélicos. Então eu agradeço a Deus, louvo a Deus, né, por Deus ter trazido você a essa visão. Né? Parabéns pelo programa, que Deus continue abençoando a todos aí. Espero, né, que o nosso bate-papo aqui coopere, né, com a vida dos nossos irmãos, com a vida dos pastores. E muito obrigado pelo convite. Estou à disposição, estou por aí, né? Estou sempre aí, andando, correndo, mas às vezes a gente acha que sempre não, encontra um tempo aí. A gente acha que não, pastor, mas eu vejo toda semana isso. Às vezes a gente eu vou para Jardim também, tem uns cultos lá, cidade de Jardim, tem uns que vêm, eu assisti, aquilo lá me tocou e eu fui para a igreja. Aquilo lá pegou eu e eu fui buscar isso, aquilo lá me tocou. Eu tava com um problema no casamento, eu resolvi assistir aquilo ali e mudei. Então Deus é uma bênção. Usando, é uma bênção. É uma ferramenta. É uma ferramenta. Né? Mas vamos orar então? Vamos orar. Agradecer a Deus. Vamos orar sim. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no poderoso nome do Senhor Jesus, nós queremos, ó Pai, te agradecer por estes momentos e queremos agora encerrar, Senhor, este podcast com a tua bênção, assim como foi no início. Que tudo, Pai, que foi falado, que tudo que foi, Senhor, acrescentado nesta tarde, e quem quer que nos ouça, seja, Senhor, pela manhã, pela tarde, pela noite, seja em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país, onde quer que a minha voz possa alcançar, que essa pessoa seja abençoada neste momento em que nos ouvir. Que o Senhor abençoe o lar, a família. Pai, que todos os sonhos, anseios, desejos do coração dessas pessoas sejam, Senhor, estabelecido, confirmado. Pai, oramos pelos nossos irmãos do Rio Grande do Sul, por todas as lutas que eles estão travando, que o Senhor tenha misericórdia daquele lugar, misericórdia, Pai, daquele povo, e possa, Senhor, mostrar ao mundo inteiro a força de Deus, trazendo, Senhor, uma
plena restauração àquele povo, trazendo uma plena restauração daquelas cidades. Amém. E sobretudo, ó Pai, de todas aquelas famílias. Pai, abençoa a nossa linda cidade de Bonito, toda a nossa população, ó Pai, as autoridades constituídas da nossa cidade, ó Deus, os lugares de passeio, turísticos, ó Pai, mas sobretudo, em especial, eu oro pelas igrejas, ó Deus, da nossa cidade, pelos pastores e suas famílias, ó Pai, ministérios, que o Senhor dê um crescimento extraordinário, que o Senhor faça sinais, prodígios, maravilhas no meio do teu povo e que o teu nome seja engrandecido sempre. Abençoa, Pai, a vida do pastor Leandro, ó Pai, tua família, tudo que ele tem, tudo que ele é, ó Pai, a igreja, as empresas que ele administra, ó Pai, os sonhos do teu coração, que ele seja, Senhor, tocado pelas tuas mãos e continue, e que o Senhor faça ainda mais crescer no coração dele o desejo de te servir com excelência. Nós agradecemos por este tempo e abençoamos a todos que nos assistem em um nome de Jesus. Amém. Amém, glórias a Deus. Deus abençoe você aí que nos assistiu, abençoe seu lar, família do pastor Anderson, todo o ministério. Amém. Tchau, tchau. Abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.